Nesse momento, a CPMI do 8 de janeiro está ouvindo o comandante da Polícia do Distrito Federal. A gente vai acompanhar um trecho ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. De 30 anos pela minha cidade, fiquei consternado ao ver vândalos, verdadeiros terroristas, depredando prédios públicos, patrimônios históricos e atacando as instituições do nosso país, que sempre protegi com muita dedicação. Jamais compactuei, assenti, participei ou permiti que atacassem nosso Estado democrático de direito. Por fim, considerando que tais fatos são investigados na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal, que os fatos investigados nessa CPI compõem a denúncia apresentada com prazo em curso para a minha defesa, que não foi franqueado à minha defesa a íntegra dos documentos utilizados pela acusação na formulação da denúncia. E por orientação da minha defesa técnica, eu vou permanecer em silêncio até o acesso à íntegra dos autos e a apresentação da defesa com todos os esclarecimentos para cada um dos fatos que me são imputados. Demonstra aqui meu máximo respeito a essa CPMI e me comprometo e me coloco à disposição, desde já, a retornar em uma futura oportunidade, caso seja do interesse dessa comissão, para que possamos esclarecer os fatos após a gente ter a íntegra dos documentos do processo. Obrigado, presidente. Passo a palavra à relatora. Senhor presidente, senhoras colegas, senadoras, senadores, deputadas e deputados. Senhor Fábio Augusto, o senhor, na verdade, já coloca que vai usar do direito de não falar, mas eu queria fazer mais uma vez ao senhor um apelo, na verdade, para que contribuísse com os trabalhos desta comissão. Não é? Nós temos um ponto central que é o 8 de janeiro e compreendemos, na verdade, que a sua contribuição ela é muito importante para o que será, ao final, o nosso relatório, sobretudo por conta dos indiciamentos que faremos ao final dos nossos trabalhos. Então, eu mais uma vez apelo ao senhor que possa estar contribuindo conosco, não é? Com as suas informações. O senhor hoje está preso. Hoje, na verdade, completa 11 dias, na verdade, da sua prisão. E nós recebemos aqui a denúncia, não é, da Procuradoria-Geral da República. Aliás, uma denúncia que eu queria até cumprimentar o doutor Carlos Frederico Santos, que é uma denúncia muito embasada, não é, muito respaldada, vem com uma construção, inclusive, muito didática, não é, de tudo que ocorreu precisamente no 8 de janeiro, né? Mas antes de chegar especificamente ao fato da sua prisão, eu queria discorrer um pouquinho com o senhor acerca dos fatos que antecederam, na verdade, a sua prisão. Na denúncia da Procuradoria da PGR, o senhor recebeu e encaminhou áudios desde o processo eleitoral de 2022, precisamente no dia 28 de outubro, poucos dias antes do segundo turno das eleições, e aí é um áudio claramente fake, né? Inclusive destinado aí a candidatos à presidência da República, mas uma montagem, portanto, conteúdo golpista. E este áudio o senhor teria recebido, o senhor recebeu, na verdade, do Cléper Rosa, e em seguida o senhor encaminha o mesmo áudio, por exemplo, ao Coronel Casemiro, né? E aí no áudio, que consta na página 7 da denúncia, o senhor diz o seguinte: na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o artigo 142, viu? Vai ser restabelecida a ordem, se afasta Xandão, se afasta, aí o senhor vem com alguns, o áudio, na verdade, vem com alguns termos, como, por exemplo, vagabundo, tudinho, ladrão, safado, enfim, aí vocês vão ver o que é por ordem no país. Não admito que o Brasil vai deixar um marginal, criminoso, um bandido como Lula voltar ao poder. Aí na sequência o áudio diz: rapaz, vocês têm que entender o seguinte, o Bolsonaro, ele está preparado com o exército, com as forças especiais, as forças armadas aí, para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, que ninguém vai aceitar o Lula ganhar a presidência, porque não tem sentido, o povo vai pedir a intervenção. E aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. Quer dizer, o senhor fazia
esse compartilhamento desses áudios, né? E aí tá até ali, inclusive, na tela, né? E eram áudios, como eu disse, editados, áudios fakes sendo transferidos e compartilhados por membros do alto escalão da Polícia Militar de Brasília. Eu pergunto para o senhor, havia um clima golpista na Polícia Militar do DF? Excelência, como eu relatei aqui na minha fala, eu não tive acesso à íntegra dos documentos, inclusive do relatório do meu celular, então vou permanecer em silêncio. Ainda com base, por exemplo, nessa denúncia, que na verdade a denúncia, como todos sabem, já é de conhecimento, o coronel Casemiro encaminha para o senhor um quadro. Nesse quadro ele explica supostas alternativas à sucessão presidencial, todas elas, como nós sabemos, absolutamente ilegais, ilícitas, sem nenhum respaldo constitucional. E as mensagens, elas clamavam que as intervenções seriam para atender um pedido do povo, para que as Forças Armadas tomassem as ruas, né? E aí ela vem colocando aqui, por exemplo, ele fala, vai trazendo algumas diferenças, né? Aí ele fala, por exemplo, do artigo 142, cria, na verdade, aqui uma sequência do que ocorreria, depois ele fala da intervenção militar, depois de uma intervenção federal, né? E aí, da mesma forma, o coronel, o Casemiro, na verdade, coloca que seria uma explicação de fato interessante, né? E aí, uma explicação que deveria, inclusive, ser maior discutida. E o senhor recebe, na verdade, essa informação, senhor Fábio, de um subordinado seu, quer dizer, não é de alguém que é meu superior, não podia fazer nada, receber. Não, o senhor recebe de um subordinado seu. Ao receber, na verdade, essas informações de conteúdo golpista de um subordinado seu, o senhor não tomava nenhuma atitude, não refutava, não fazia nenhum posicionamento em relação a esse compartilhamento de informações golpista, de cunho golpista? Excelência, conforme eu falei na minha fala aqui, como eu não tive acesso à íntegra, eu vou permanecer em silêncio. Ainda em relação, por exemplo, aí no mês de novembro, porque nós tivemos precisamente o mês de outubro e o mês de novembro com verdadeiros questionamentos, não é, depois do resultado do processo eleitoral. Então houve um clima, na verdade, no Brasil inteiro, sobretudo aqueles que não estavam aceitando o resultado das eleições. E aí, no dia 1º de novembro, o senhor recebe um outro conteúdo de fraude nas urnas eletrônicas e um possível relatório das Forças Armadas, e o senhor afirma categoricamente: a cobra vai fumar. Nessa informação que o senhor responde, na verdade, pelo seu aparelho celular, o senhor responde ao Casemiro, né? Ou seja, ele fala: olha, não fique triste, as Forças Armadas vão entregar o relatório amanhã, que o Alexandre de Moraes pediu, e as Forças Armadas diz que só entregaria depois do segundo turno, depois do resultado. E amanhã eles estarão entregando o relatório, a prova de que Bolsonaro foi eleito no primeiro turno, porque temos o exemplo lá da Bahia, do Nordeste, onde tem 182 municípios que cometeram erros gravíssimos, como Barreiras, onde tem 156 municípios e tal. Muito bem, gente. Nós estamos acompanhando o depoimento de hoje de Fábio Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Ao longo da programação da Jovem Pan, a gente vai acompanhar, porque o homem, infelizmente, turma, decidiu ficar em silêncio. Não tem nada mais chato do que um depoimento em que perguntas são feitas e ele repete constantemente que vai ficar calado. Deixa eu girar o assunto.